Hoje te convido a voltar no tempo, se ver criança. Você lembra como se sentiu na primeira vez que viu a menstruação de alguém? Ou que ouviu falar sobre esse sangue? Nessa nossa sociedade que afirma que a menstruação é suja e nojenta, é um dever nosso aproveitar a curiosidade das crianças sobre o próprio corpo e nascimento. Quem nunca ouviu um "como eu nasci" de uma criança, né? Como sempre dizemos aqui, só estamos aqui porque alguém teve um ciclo menstrual. E acredite, nenhuma criança nasce odiando algo. Tudo é aprendido pela observação e pela escuta do seu meio de convívio. Vamos apresentar uma narrativa positiva, saudável e verdadeira sobre a fisiologia de um corpo que tem vulva, vagina, útero e capacidade reprodutiva? Aprender a falar sobre menstruação com crianças pequenas e sermos agentes de mudança nas nossas famílias e comunidades? Eu me chamo Beatriz Sabot, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética, e este é o podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E esse podcast existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. Para que a gente consiga chegar em mais pessoas, você pode contribuir com uma assinatura mensal de qualquer valor no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. E se você conhece alguma comunidade ou grupo para que a gente possa expandir esse conteúdo, fale com a gente pelo e-mail ou pelas redes sociais, @eu.menstruo. E para o episódio de hoje, recebemos a Cláudia Pacheco, maravilhosa, mãe do Joaquim, que tem 5 anos, quase 6, e da Flora com 4. Escritora do livro A Mamãe Sangra, formada em Relações Públicas, empresária e professora universitária. Seja muito bem-vinda, Cláudia, ao nosso espaço. Muito obrigada, Bia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu achei vocês nas redes sociais e fiquei muito feliz com o trabalho que vocês fazem, assim. Lindo! Eu li o livro, né, A Mamãe Sangra, e eu achei tão bonito, assim, e me trouxe a esse lugar de quando foi a primeira vez que eu, Biazinha, criança, ouvi sobre menstruação, sobre ciclo menstrual, e confesso que não achei uma memória de, por exemplo, ter visto a minha mãe ou a minha madrinha, a tia, falando sobre isso, ou de ter visto no banheiro, alguma coisa assim. Eu acho que foi quando eu já era mais pré-adolescente mesmo, né? Que daí a mãe leva na pediatra, esse tipo de coisa, e fui inserida nesse meio. Então, realmente não me recordo, vamos ver, né? Vai que essa memória suja aí até depois do nosso papo. Mas lendo, né, o livro, eu gostei muito, assim, da visão, desse diálogo. A gente escuta muito, eu e a Tassiana, sobre mas como que a gente conversa com crianças, como que faz esse trabalho. Eu, Bia, não faço esse trabalho, né? Eu trabalho já com mulheres adultas e gostaria de ouvir de você a sua trajetória, essa história, como que você chegou não só no livro, mas em todo o assunto, o tema, o campo da educação menstrual. Que bom ouvir, assim, você, porque realmente, assim, eu tenho 35 anos, então sou um pouquinho mais velha que você, mas eu também não lembro, assim, que na verdade a minha primeira experiência com o sangue menstrual, ela foi na menarca mesmo. Eu tinha 9 anos, eu era bem pequena, né, bem nova, mas foi um susto e foi um pesadelo, assim, né, porque eu era pequena, não sabia para aquilo, o meu pai tentou ajudar, assim, e falou que a partir daquele momento eu poderia ser mãe, e foi horrível, porque eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia como eram feitas as crianças, etc. Eu achei que eu podia engravidar a qualquer momento. Logo que eu menstruei, já foi me dito assim, que eu precisava esconder, que era para colocar no bolso sem ninguém ver. Eu lembro da minha avó falando assim, no dia que você estiver menstruada, troque a calcinha várias vezes por dia. Vai acontecer também da tua calcinha pode ficar manchada, você tem que trocar, não pode deixar. Mas, assim, não era uma coisa que eu sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era aquilo. E hoje, assim, o livro, eu vejo que realmente tem muita gente que não sabe. Inclusive, a pessoa lê o livro, manda para mim assim, é verdade isso que está escrito no livro? Eu falo assim, como assim? Que momento tá? Não, que o sangue serve para nutrir o bebê, que serve para proteger. Eu falo, sim, é verdade. É do sangue que vai nascer a placenta, né? É do sangue, é do endométrio, né? Que a gente menstrua o endométrio. E aí as pessoas falam, nossa, eu nunca fiquei sabendo disso, né? Muitas mulheres e, assim, uma grandíssima maioria dos homens, né? Porque ainda tem muitas mulheres que vão atrás desse conhecimento, mas homens, assim,
São muito poucos mesmo que sabem. E aí eu tive dessa vergonha de tudo, né? Eu tive endometriose, eu tive vários problemas uterinos. E aí, quando eu tinha 27 anos, 28 anos, eu resolvi engravidar. E aí eu fui no médico e ele me deu um diagnóstico de infertilidade. Porque eu tinha endometriose e ovário policístico, e mioma e útero retrovertido. E aí ele me deu um diagnóstico de infertilidade e eu fui procurar coisas naturais, assim, para tentar me curar. Porque ele disse que eu precisava de uma cirurgia, depois de um tratamento muito longo, etc, etc. Eu falei, bom, eu vou começar pelas coisas naturais, se não derem certo, aí eu parto para isso, né? E aí, nesse mundo natural, é que eu comecei a entender o que era o sangue menstrual, do que ele era feito, para que, né, que ele servia. Muitas histórias também, assim, ancestrais, né, de mulheres de várias partes do mundo, com as suas relações com o sangue menstrual, que me inspirou muito, assim. E aí, depois que o Joaquim nasceu, quando ele quando ele viu o sangue menstrual, porque ele viu, porque assim, eu não sei se a gente não tinha essa relação com as nossas mães. A minha mãe trabalhou fora desde sempre, assim, então não tive com ela. Hoje em dia é muito comum as crianças irem junto com a gente no banheiro. Então, porque a gente fica em casa com eles e aí a gente não dá, gente, eles não deixam a gente ir no banheiro, assim, né? E aí ele viu, né, que eu tava o sangue e se assustou, né? Ele se assustou e falou: "Mãe, o que é isso, né?" E aí, por aqueles microsegundos, eu lembrei de como os meninos, quando eu era criança, né, e menstruava, como os meninos tratavam esse assunto. E era horrível, porque eles tiravam sarro, porque eles tinham nojo, porque eles diziam que a gente fedia, porque era assim, o ó, né? E aí eu pensei, o que eu vou falar para ele, né? Porque eu não queria que ele me olhasse desse jeito. É meu filho, né? Agora eu tenho uma filha também, mas antes era só ele. E assim, era aquela coisa de olhar para a gente com um olhar de admiração. O filho olha para a gente com esse amor, com esse olhar de admiração, né, com esse espanto, assim, de tanta luz que a mãe tem para o filho, né? E aí, quando eu contei desse jeito que você leu no livro, porque é exatamente isso que eu falei para ele ficou encantado, assim. Ele falou, uau, né? Tipo, a mamãe é mágica, né? Ai, A que mamãe tem o lindo! corpo da mamãe. Ele achou incrível, assim. E foi muito emocionante para mim, assim. Foi muito emocionante mesmo perceber que as crianças podem, sim, ter um olhar bonito para a menstruação. A gente pode mudar isso lá da raiz, né? Porque, Bia, você trabalha com isso, então você sabe o quanto é difícil falar sobre isso com mulheres adultas, com homens, eu nunca tentei, mas com mulheres adultas já é muito difícil, né? Porque já existe algo construído que é esse nojo, do que é esse, né? Que você falou ali no começo. Então, assim, a esperança que eu tenho é falar com as crianças pequenas. Que lindo! Uma coisa que eu achei muito interessante é, de fato, trazer essa perspectiva do nascimento, né? Então, essa menstruação, ela não é um sangue que a gente corta, machuquei o dedo e aí sai um sangue. Não, é isso que você trouxe da descamação do endométrio, que neste ciclo não tem mais função, então ele precisa ser liberado. Eu acho que quando a gente explica a menstruação de fato, da forma que ela é, né, pela biologia e pela fisiologia, alinhando com o nascimento dessa criança curiosa, é muito bonito. E eu acho que a gente realmente perde oportunidades muito bonitas quando a gente inventa outras histórias, sabe? Veio de não sei onde. Te trouxeram na cegonha. Não sei o quê. Tira toda essa vivência de corpo, né? E aqui nós temos um corpo que sente, então um corpo que menstrua, um corpo, enfim. E qual que vai ser a participação dele um dia, se ele quiser ser pai também, né? Sim, Então, sim. eu achei muito, muito, muito interessante. Como eu disse, eu realmente não trabalho com crianças, não sei se um dia, não sou mãe também no momento, eu acho que quando a gente entra nesse processo, né, é diferente, e a oportunidade chega, então vai saber daqui uns anos, no momento não. Mas trabalhando com mulheres adultas e até mulheres adultas que são mães, vem muito dessa preocupação de não querer passar mais
essa visão de que é nojento, de que é sujo para a filha, né? Ou para o filho, porque já escutou isso da mãe, já escutou da avó, mulheres que já traziam ali no histórico questões, então, de endometriose, retirada do útero, sem ter um motivo médico justificado mesmo. Então, relações com o corpo é muito violentas, né? E muito tristes, assim. Com a minha mãe, eu já falei isso aqui no podcast algumas vezes, a minha mãe e o nosso convívio não me passou essa visão da menstruação como suja ou como nojenta, eu não me recordo disso. Até eu quis muito menstruar, então, eu menstruei com 12 anos e quis muito, e da mesma forma que o seu filho trouxe, eu falava, gente, isso aqui é incrível, é um mistério, é uma magia, e eu sempre fui meio criança bruxinha, assim, a criança escorpiana, né? De ritualizar com sangue e tal. Então, quando veio para mim, eu me senti muito maravilhosa. E não tive nada de ritualístico em relação a isso, né? Minha mãe simplesmente viu, eu fazia natação na época, eu lembro que eu deixei de ir para natação alguns dias, alguma coisa assim. A minha mãe me entregou um absorvente e falou: filha, você vai usar isso aqui quando você estiver menstruada. E, enfim, né? Então eu, Bia, Sim. considero uma experiência neutra, né? Não teve nada negativo, não escutei esse tipo de coisa que você falou e que eu vejo muito em atendimentos, né? Dessa agora você pode engravidar, ou agora você é uma mocinha, né? Você é uma mulher, e o que representa ser uma mulher numa sociedade patriarcal e violenta, né? Aqui no nosso país, mais globalmente, então, de sofrer abuso, né? E aí eu vou. Ou já tinha um corpo, eu vou ganhar corpo, isso vai atrair olhares de homens, eu vou me sentir insegura. Então, todo esse peso da menstruação, eu sinto que eu fui muito blindada de alguma forma que eu não sei explicar. Mas quando a gente está pensando, então, em crianças, eu acho muito bonito o trabalho mesmo, assim, o seu e de outras mulheres que eu conheço que fazem educação menstrual para crianças, principalmente também nessa faixa etária, né? Como que a gente consegue usufruir, então, dessa criatividade da criança? Outra coisa que eu fiquei pensando, né? O que essa criança já sabe? Será que ela escutou alguma coisa sobre menstruação? Então, também escutar essa criança já não vir com uma visão qualquer que seja ela, né? Pode ser positiva ou negativa, não sei. Mas queria te ouvir mais nisso, assim, porque eu realmente tenho muitas curiosidades. Eu tenho priminhas mais novas, assim, e super fico na vontade de ter essas conversas com elas, né? E também poder incentivar minha tia. Quais seriam as dicas, assim, Cláudia, para as mães, pais responsáveis pelas crianças para conversar sobre menstruação com elas? Escutando você, eu lembrei de uma leitora, uma vez que me mandou uma mensagem dizendo que ela comprou o livro porque o filho dela tinha ido para a casa da sogra e com acho que 4 aninhos, e aí ele voltou falando assim: você também menstrua ou você também sangra, alguma coisa assim? E ela falou: sim, por quê? E aí ele disse: isso é nojento. A minha avó me contou, isso é nojento, não sei o quê. E aí ela falou: nossa, eu preciso desse livro hoje, assim, né? Porque eu quero falar com ele sobre isso e eu não quero que ele fale desse jeito. Eu me senti super ofendida, né, quando ele falou comigo. E aí eles chegaram em casa, ele leu e aí ele dizia assim: eu estava dentro da sua barriga que tinha sangue. E ela dizia: sim, você estava dentro da minha barriga e tinha sangue. E ele: uau, então tem outro bebê, né? Porque no livro fala do outro bebê. E ela disse: não, não tem. Ele: então vamos fazer, vamos pôr outro bebê na sua barriga para ele. Daí ela falou assim: Cláudia, eu tô assim, nossa, eu tô maravilhada com a virada de chave que ele deu. Assim, ele ficou muito empolgado que a minha barriga é capaz de produzir um outro bebê, que é por causa desse sangue, que ele veio desse sangue. Então, assim, eu acho que a primeira dica é, sim, igual você falou aí, né? Sondar o que a criança já sabe. É muito importante entender que às vezes a gente tem tabus que muitas famílias têm, achando que se não falar, ninguém vai falar, mas não é uma realidade, né? As crianças têm convivência delas, elas têm uma vida além da família, né? Elas têm escola, elas têm, E né, hoje em outros dia, espaços que elas né, frequentam. com acesso a TikTok, celular, enfim, por mais que a gente tente colocar ali um lugar inacessível, né, acaba indo para a escola e é isso. Aí tem uma criança com celular e vai passando informação.
É complicado. É complicado. Eu trabalho mais com criança de 2 a 7 anos, né? Que é o limite ali que eu falo para o meu livro, assim. Eu acho que depois a menina ali com uns 9 anos, ela já é outra coisa. Daí a gente vai começar a falar sobre um outro lugar, né? Você vai menstruar. Daí o livro não é mais para esse lugar. Aí a gente tem o jogo da lua, que depois a gente vai falar também. Mas o livro é criança pequena. Então, observar o que a criança já sabe, o que ela já ouviu, o que ela já, né? O que já falaram para ela, e a partir disso, incluir informações verdadeiras, né? Que a gente tem uma dificuldade de falar a verdade para a criança, como se ela não fosse capaz de entender, né? Que ela não tivesse esse entendimento. E ela tem. Eu até vi uma crítica que eu achei muito interessante, assim, que uma jornalista fez do meu livro, é que ela colocou assim: coisas que foram difíceis de explicar para a criança que estava escrito no livro. E aí eu falei, nossa, que interessante, porque a linguagem do livro é bem infantil, né? E aí eu entrei em contato, eu falei, o que é difícil de encontrar? Ela falou, dessa coisa de falar que tinha uma criança dentro da mãe, né, dela e tal, que ela se alimentava do sangue, eu achei muito difícil. E aí eu percebi que, na verdade, não é difícil para a criança. É difícil para a mãe, porque muitas vezes, para a mãe, para o pai, enfim, porque muitas vezes a gente não tem informações suficientes e faz disso uma dificuldade de falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, o meu filho veio quando, nossa, ele tinha 2, 3 aninhos, assim, e ele falou para mim assim: para que servem essas bolinhas que tem embaixo do meu pinto, os testículos? E eu não sabia responder. Eu falei, eu não sei, assim, né? Tipo, eu pensei, cara, é para ter filho, mas será que é só para isso? E aí, o que eu respondi para ele? Não sei. A mamãe vai pesquisar. Aí eu falei com meu marido, falei, olha, eu acho que esse lugar é teu, sabe? Vai falar sobre isso com ele e tal. Mas a gente pesquisou antes de falar. O que o adulto ele tende a fazer? Ele tende a inventar uma história que nem ele sabe. E aí é que fica difícil, fica muito difícil, porque realmente você não sabe do que você está falando. E aí você, com aquele ímpeto de responder tudo para sua criança, né? A gente tem uma ideia de que o pai e a mãe sabem qualquer coisa. E não é verdade. Falar não sei também é uma forma de educar, né? Porque a criança precisa saber que a gente não sabe tudo, né? Que é normal as pessoas não saberem tudo. E aí depois estudar, né? Ouvir lá, eu amei aquele podcast que vocês fizeram sobre as células-tronco. Eu acho que isso é uma informação, assim, que muda tudo. Quando eu falo sangue menstrual, tem células-tronco, até falei, né? Do que você gosta de falar? Esse é meu assunto preferido. Por quê? Porque quando você fala sobre isso, a pessoa fala, sério? Porque células-tronco é uma coisa riquíssima, né? E tem no sangue menstrual. Então, tem potássio, tem isso, tem aquilo. E aí, a pessoa fala, mas é igual xixi. Não, não é, sabe? Não é igual. Então, a gente precisa, eu acho que a primeira coisa, como mãe, como pai, é se informar. Se informar, se informar, se informar. E aí, a hora que for contar, conta numa linguagem que seja acessível para a criança, mas conta a verdade. O corpo da mulher faz um ciclo, né? Um ciclo ali que vai preparar um espaço para gestar. Pode ser uma casinha, pode ser um lar, pode ser útero, depende de que linguagem você usa com essa criança, e contar para ela a história, muitas vezes, da vida dela, né? Então, da vida de vocês. Claro, quando a criança é biológica, né? Quando você tem um filho biológico, você conta a tua história. Mas quando a criança não é biológica, também pode falar sobre isso, né? Olha, tem uma mulher que te gestou, e que foi assim o processo e tudo mais. E aí, depois que você nasceu, você virou meu filho, né? Mas essa mulher sangrava, essa mulher menstruava, né? Então, acho que dá para a gente falar a verdade. Acho que esse é o caminho, assim, se informar muito e falar a verdade. Nossa, isso me pega muito, porque eu não consigo compreender essas invenções de histórias, assim. Essa coisa da cegonha me pega muito. Eu lembro que eu escutei também, criança, do alface, que nascia do alface. E eu não sei se tem simbologia por trás, mas assim, dane-se, né? Porque
Da mesma forma, sei lá, entendeu que você veio do alface? Então, eu realmente acho que é mais difícil você criar uma história mirabolante e conseguir sustentar essa história do que falar a verdade e naturalizar esse processo, porque, de novo, né, nós estamos falando do corpo, e eu sou meio conhecida, Cláudia, por gostar muito de falar sobre morte. Não Adoro falar sabia. sobre isso muito. Mas gosto muito do nascimento também. E estou aqui em Natal fazendo farmácia na UFRN. Eu tive embriologia no semestre passado, que é uma disciplina lindíssima, né? Então, de como é que acontece esse encontro do espermatozoide, do óvulo, como nada assim. Na verdade, tudo tem um motivo para acontecer, sabe? São várias etapas, são várias situações para que seja parida uma criança, né, um bebê. Então, assim, é tão bonito todo o desenvolvimento e tudo que é preciso. E aí eu estou me encantando aos poucos pelo nascimento, né? Então, eu acho que realmente passar isso para uma criança e até poder estabelecer um vínculo de maior proximidade, de maior intimidade e que gere confiança, né? Porque, de novo, falando dessas histórias mirabolantes, a pessoa adulta ela já fala meio com aquela cara, que Já dá daí, para né? entender que não é verdade, Dá né? para entender, e as crianças são espertas nisso, ótimas leitoras de energia, né? De que aquilo ali não é seguro, de que aquilo ali tá esquisito, né? É. Então, por que não trazer a verdade, trazer a naturalização, trazer essa segurança para essa criança, para ela se encantar também, seja uma menina, né, com o próprio corpo, ou um menino que respeite também isso e que possa conhecer o corpo dele também, né? Eu não conheço, por exemplo, homens ou pessoas que trabalhem com educação sexual para meninos. Não tá me vindo É. ninguém na minha cabeça agora para explicar sobre isso, né? Qual que é a função do testículo, né? Como que se dá assim. Então tem coisas muito bonitas para trabalhar com as crianças e de novo, assim, o que me encantou mesmo no livro foi levar para esse lugar do nascimento, porque eu via realmente, enquanto eu estava lendo, falei, gente, né? Porque a menstruação, para mim, ela, de novo, remete muito a encerramento de ciclo, a uma morte, a uma liberação, a uma limpeza, né? De purificação, né? Então, esse endométrio não teve uma utilidade, ele não tem mais, não teve uma fecundação, manda embora. Então, a menstruação, para mim, é esse significado. E como eu nunca engravidei, né? Nunca tive essa experiência de não ter uma menstruação, minha cabeça sempre fica muito focada nisso. Mas poder trazer isso, né, para uma filha, para um Da filho, eu acho que é vida. uma experiência muito bonita. E você falando ali, né, sobre o finalização. Quando a gente engravida, quem já teve filho aí, né, ou quem já passou por uma gestação, sabe que quando a gente vai fazer o exame, no momento da fecundação, a gente já está grávida 2 semanas. Então, por exemplo, eu tô com, né, sei lá, 40 semanas, na verdade, a concepção aconteceu 38, né? Isso quer dizer que o óvulo ele já tinha 2 semanas de vida. E aí a gente destrói duas coisas. Uma, que quem colocou, que a pessoa estava viva no corpo do pai, né? Então a gente sempre acha assim, foi o pai que engravidou a mulher. Tá, mas esse óvulo, essa criança, essa pessoa, ela já estava viva dentro de mim, né? Então ela já existia ali e ele foi complementado, né? 50%. Então, claro, o óvulo sem o espermatozoide não é nada, e o espermatozoide sem o óvulo não é nada. Então, a gente já destrói essa coisa de que eu estava dentro do saco do papai. Você já ouviu essa Já besteira, né? ouvi. Porque a gente coloca como uma função masculina, né, da vida. E não é, a vida vem da gente, né? E a gente nutre, né? E lá em casa eu tiro o sarro, você fala, eu que fiz essa criança, viu? Eu que fiz, inteirinha. Porque se não fosse dentro do meu corpo, era células. Não, o meu corpo formou essa criança. Eu brinco muito com o Joaquim, assim, ele fala assim, você é tão gostosinho, posso te morder? Ele fala, não, eu falo, mas eu que te fiz. Se eu não tivesse feito esse bracinho aqui, não existia o Joaquim. Então, fui eu que fiz, eu posso morder. Mas acho que de reforçar, assim, bastante, sabe? Que sim, foi dentro do meu corpo que você foi feito, né? Porque realmente a gente não valoriza o corpo da mulher dessa forma. A gente não valoriza esse corpo, né? Quando a gente está menstruando, ao mesmo tempo a gente já começa a produzir um novo ciclo,
né? E a gente tem uma ideia de que não é assim, né? De, tipo assim, que a gente termina de menstruar e depois o ciclo começa, né? E não, o nosso corpo já está em dois lugares diferentes. Então, no óvulo, nos ovários está acontecendo uma coisa, no útero está acontecendo outra. A menstruação, ela é importante também para quem está tentando, né? Porque eu não sei se vocês já falaram sobre isso, se você conhece alguém que já passou por isso, mas quando a mulher está tentando, a menstruação, ela acaba sendo um pesar, sabe? Porque quer dizer que você não está grávida. Mas talvez se a gente soubesse que o ciclo está se renovando naquele dia, as coisas mudariam, né? A gente gostaria um pouco mais do nosso corpo, aceitaria um pouco mais do nosso corpo, acolheria mais o nosso corpo, né? Eu aprendi sobre percepção de fertilidade nesses blogs chamados de tentantes, né? E eu fiquei muito assustada, isso em 2015, porque chamavam a menstruação de monstra e tudo mais, não tinha super um peso, assim. Foi um tantinho assustador. Mas, Cláudia, uma coisa que você falou que eu estou curiosa é sobre o jogo da Lua. Que jogo é esse? O jogo da Lua é o seguinte, depois que eu lancei o livro, muitas mães vieram me perguntar como faziam para falar com as meninas da menarca. E muita gente falava assim, faz um livro também, escreve um livro sobre a menarca, escreve um livro sobre a menarca. Só que eu entendo que a menina, quando ela está nesse período, ela também está adolescente. Então, não é um período que ela quer saber de coisas que não sejam do interesse dela, sabe? De que, eu vou pegar um livro, ao invés de eu ler um livro sobre cristais, sei lá, sobre signos, sobre tatuagens, sobre, sei lá, coisas que ela está naquele momento gostando, pegar um livro sobre menstruação. E que poderia ser uma coisa, ao invés de educar, poderia ser uma coisa chata. Ai, que saco, minha mãe tá me obrigando a fazer isso, eu não quero, eu não tenho interesse, né? Então eu falei, ao invés de criar um livro, eu vou criar um jogo. Então eu criei o Jogo da Lua. O Jogo da Lua é um jogo de tabuleiro. Ele tem, assim, fases do corpo da mulher, da ovulação, pré-ovulação, menstruação e TPM. Fases da lua, então lua crescente, lua nova, lua minguante, lua cheia. Compra uma carta e a carta vai dizer assim para você se você vai andar o tabuleiro ou voltar atrás. E aí, cada carta ela vai dar uma informaçãozinha ali bem rápida, nada muito profunda, mas, por exemplo, assim, você está pré-ovulando, está cheia de energia, pule 3 casas. Você está na TPM, é hora de baixar a guarda, fique onde você está, né? A lua está minguando, é hora de liberar, volte uma casa, né? Você entrou na menarca, ganha um presente de cada jogadora. Gente, Então, que uma incrível! frasezinha. Adorei! Eu sou fã de jogo de tabuleiro, então eu tô assim arrepiada, Que adorei! legal. Então, é um jogo para ser divertido, leve. A gente jogou aqui entre mulheres adultas e foi muito divertido. A gente riu horrores, assim. Até uma das meninas descobriu a cor das cartas que faziam ir mais rápido, sabe? Então, ela começou a tentar roubar no meio do jogo. Foi super engraçado, assim. Mulheres de 30 anos mais guerreando mesmo para ganhar o jogo. Foi muito divertido. Então, a ideia é essa, que ela aprenda brincando, né? Que pode ser um jogo entre mulheres, pode ser um jogo entre meninas, pode ser um jogo entre terapeuta e paciente, pode ser um jogo entre adolescentes na escola. Então, é um jogo divertido que vai ensinar de uma forma bem sutil. Nossa, maravilhoso! Amei demais. Cláudia, o tempo passou voando e o nosso episódio está se encerrando. Que pena, tão pouca Nossa, conversa, né, amiga? gente! E onde que as pessoas podem conhecer melhor, então, o seu trabalho, acompanhar a sua trajetória, comprarem o seu livro, o jogo? Eu faço trabalho lá pelo Instagram, A Mamãe Sangra, @amamãesangra. O livro tem na Amazon, tem nas livrarias, lá do meu Instagram, na bio do meu Instagram, também tem um link para comprar o jogo. Eu estou disponível lá também por mensagem, sempre respondo, sou bem atuante. E, Cláudia, a primeira palavra que passar na sua mente, coração e útero. O que é menstruação para você? Vida. Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que tenhamos trazido luz, insights, que você se inspire, converse com as crianças ao redor, traga informações corretas, de qualidade, de forma amorosa.
E se você gosta desse podcast, avalie com 5 estrelas no Spotify e ele também está disponível nas plataformas Deezer e YouTube. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Cláudia e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. E se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, mande texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijos!